O Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande, se inspira no modelo da Barça TV, TV do Barcelona, para projetar seu crescimento na TV Flamengo. E muito bacana, porque a Barça TV é a TV de um clube mais bem sucedida no mundo. 20 milhões de inscritos, TV de maior receita. Mas tem um ponto que a gente tem que olhar em perspectiva. E em perspectiva, falando de potencial, a TV Flamengo tem um potencial muito maior que a Barça TV. Pelos simples pontos. Primeiro deles, a base de torcedores e não fãs do Flamengo em relação ao Barcelona, a base de torcedores é muito maior. O segundo ponto, o Flamengo trabalha a TV Flamengo com uma diversificação de receitas dentro da própria TV, que envolve a criação de um aplicativo para você, por exemplo, trabalhar as informações dos seus inscritos, entender comportamentos de consumo e utilizar isso como as Big Techs utilizam hoje para vender dentro do mercado publicitário para as empresas, para que elas entendam como podem alcançar esse público e como pode vender. Isso é muito diferente de você ter um canal de YouTube. E uma coisa muito importante, o Barcelona, em termos de alcance, já chegou mais ou menos que no seu teto, porque ele está incluso já em todos os principais mercados. O Flamengo não. Ele ainda está iniciando a apresentação da sua marca nos principais mercados fora do Brasil. Ou seja, um oceano todo ainda para nadar. Enquanto o Barcelona já está ali do outro lado do oceano, já alcançou muita gente, por isso já tem um teto mais ou menos que estabelecido. O potencial do Flamengo, como eu disse, é muito maior do que simplesmente o que o Barcelona já alcançou hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer ajudar no crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar os sininhos, é você deixar seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não de algo que você viu. O importante é interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Além do que, a gente estreita a relação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E aqui vai uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro. Então, vá lá, clique no link, se torne membro, tem uma série de vantagens exclusivas para quem for membro. Não perca a oportunidade e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, a TV Flamengo, da maneira que ela está se projetando, ela tem um potencial muito grande. E segundo a publicação aí do Vene Casagrande e também de uma live do Rodrigo Matos falando a respeito, o Flamengo tem como objetivo, como meta, como referência a Barça TV, que é hoje a maior TV de clubes do mundo. E ok, em termos de inscritos, deve ser essa referência. A Barça TV ela tem hoje algo em torno de mais de 20 milhões de inscritos no seu canal de TV do YouTube. O Flamengo tem um pouco mais de 7 milhões. Então, é um caminho que a gente tem que alcançar de fato e que vai ajudar a TV do clube a realmente se projetar da maneira que o Flamengo pretende e visualiza esse negócio. Ok, a Barça TV também é tida como o maior caso de sucesso em termos de receitas no mundo, já que é a maior da Europa em termos de futebol do mundo. Então, agora, tem um ponto aí que é muito importante se destacar. A Barça TV ela trabalha muito relacionado aos bastidores do clube, gera muito interesse, porque hoje em dia você quer acompanhar não apenas o jogo de futebol, mas tudo o que acontece antes e depois. A Barça TV ela dá um show nisso daí
assim como a TV Flamengo faz também nos seus antes e depois, nos bastidores. Só que a Barça TV ela fica muito restrita na questão do canal do YouTube e restringe suas receitas. Ela não trabalha, por exemplo, na questão de um aplicativo para ter os seus inscritos e para coletar, ter os dados dos seus inscritos à sua disposição. Lembrando que no YouTube, embora você tenha acesso a algumas informações, e boas informações por sinal, as informações são do YouTube precisamente, não do clube. Porque quando é do clube, ele pode trabalhar esses dados em acordo com seus interesses no sentido de descobrir, por exemplo, o comportamento do consumidor, qual é o histórico de consumo, o que ele compra mais, o que ele compra menos, em que momento ele compra, em que momento deixa de comprar. E você trabalha essas informações em seu benefício próprio para você maximizar as suas vendas para esse cliente, a sua geração de receitas, mas também para você vender essas informações para empresas que têm interesse de alcançar esses consumidores, dizendo, olha, ele consome mais isso, consome menos aquilo, consome mais nessa data, nesse período, nessa situação. E isso tudo é transformado em receitas. E quando você se restringe única e exclusivamente ao canal, ao invés de montar um aplicativo, uma plataforma digital sua, você também não vai ter essas informações nesse sentido, você vai ficar mais restrito. E hoje a Barça TV ela fica mais restrita nesse sentido. Então, por concepção, já que o Flamengo pretende criar sua própria plataforma digital e já iniciar na transmissão dos direitos internacionais, como está se desenhando e planejando com a TV Flamengo, é difícil mudar o conceito de Flá TV para TV de Flamengo, pelo menos a gente ainda está muito na cabeça Flá TV, mas já a gente vai só acostumar a falar TV Flamengo. Mas é isso que o Flamengo está projetando, entende? Um conceito muito diferente do que tem a Barça TV. Ele está indo muito além. Então, nesse sentido, ele tem um potencial muito maior porque ele não fica só restrito a isso. Ele não fica só restrito a um canal de YouTube. De novo, embora o canal de YouTube da Barça TV é um canal extremamente profissional, com estúdios, e ataca muito aquilo que o Flamengo quer atacar e tem uma semelhança muito grande porque o Barcelona é um clube multiesportivo, tem grandes times de basquete, tem outras modalidades, assim como o Flamengo, que é um gigante no segmento esportivo. O Flamengo é o maior clube olímpico do país, muito diferente dos seus co-irmãos, que não conseguem ter esse mesmo potencial. Para ser bem justo, os clubes do Rio de Janeiro, o Vasco tem um potencial parecido, ou tinha até um tempo atrás, mas os outros clubes de São Paulo não são tão multiesportivos como o Flamengo. E o Barcelona ele tem essa semelhança, e ele explora muito bem esses bastidores, ele explora muito bem o ambiente Barcelona, como o Flamengo quer fazer, já faz, ou melhor, e quer aprimorar, e usa o Barcelona como referência. Show de bola, eu acho que o caminho é esse. Só que a questão da plataforma digital, ela tem uma diferença, faz uma diferenciação muito grande em termos de aumento de capacidade de geração de receitas. Com um canal de YouTube apenas você vai até aqui. Com uma plataforma digital você vai até aqui, então o canal de YouTube, e além disso, você vai além, porque você pode trabalhar as informações na sua plataforma como as Big Techs trabalham hoje essas informações, o que eles chamam de Big Data, as grandes informações dos consumidores, e isso é ouro hoje. E a plataforma, a TV Flamengo se propõe a isso. Então, em termos de concepção por si só, já se coloca muito mais à frente da Barça TV e tem que pensar grande realmente. Um outro ponto importante é que os 20 milhões de inscritos na Barça TV, boa parte são fãs, são pessoas que veem o Barcelona, que passam no mundo inteiro e se inscrevem ali para ter notícias, mas não tem o mesmo potencial, a mesma fidelização que tem os torcedores do Flamengo. Os torcedores, por si só, o nome já diferencia de fãs. No nível de engajamento, o Flamengo é um dos clubes mais engajados no mundo e frequentemente parece aí nas relações de levantamentos do Twitter, agora o X, né, antigo Twitter, como os clubes que mais interagem no mundo, com mais interação, e ali se assemelha muito aos clubes da Turquia, que também tem uma
base de torcedores muito grande. O Boca Juniors também aparece muito nisso. Por isso que eu diferencio muitos torcedores do fãs. O Flamengo tem uma base de torcedores a maior do mundo. E isso também o torna diferente na relação do engajamento em relação ao que o Barcelona tem. Não que o Barcelona não seja um clube grande, mas a Catalunha por si só é menor. E o engajamento em termos de potencial do Flamengo é muito maior do que a Barça TV. Claro, isso em perspectiva, tem que se confirmar, tem que se ver, mas em perspectiva é isso. E um outro ponto extremamente importante e que a gente precisa falar. O Barcelona, ele tem também esse tanto de inscritos, 20 milhões, porque já é um clube que saturou muito o mercado, ele já alcançou os principais mercados. O Barcelona já é extremamente conhecido na Ásia, no Oriente Médio, tanto é que a Supercopa do Rei da Espanha, normalmente os jogos são entre Real Madrid e Barcelona, ele é realizado na Arábia, né? O Barcelona já fez jogos de Supercopa do Rei na Ásia, é um clube extremamente conhecido no mundo inteiro e, como eu disse, nos principais mercados consumidores, Ásia, no Oriente Médio, nos Estados Unidos e na própria América Latina, onde nós vivemos. Então, legal, mas ele já está ali mais ou menos que saturado no seu teto, muito próximo do seu potencial. Vai ter que trabalhar novas linhas de receitas, novas estratégias, mas em termos de adentrar o mercado, em termos de participação em mercado, ele já está ali, ó. Ele já é um clube muito conhecido em todos os principais mercados. Aí a discussão é se ele consegue tirar a fatia de um e aumentar a sua fatia, mas já é um clube conhecido nos principais mercados. O Flamengo não. O Flamengo está iniciando essa jornada. O Flamengo é um colosso dentro do Brasil e eu poderia dizer já na América Latina. Nos Estados Unidos é o único clube do Brasil que tem uma loja fora do Brasil e essa loja é justamente nos Estados Unidos. Mas é muito em função do Flamengo, como tem a maior torcida do Brasil e tem muito brasileiro nos Estados Unidos, consequentemente tem muito torcedor do Flamengo nos Estados Unidos, o que já gerou uma demanda e uma viabilidade de uma loja do Flamengo lá fora. E o Flamengo é o único clube brasileiro, como eu estava dizendo, que tem uma loja nos Estados Unidos, ou como queira, o único clube brasileiro que tem uma loja fora do Brasil. Mas entende que, em termos de você capturar torcedores de outras nacionalidades e efetivamente você adentrar em outros mercados, isso ainda é um terreno que o Flamengo está iniciando, isso ainda é uma jornada que o Flamengo está iniciando. E como tal, o potencial também é enorme. Se isso vai ser conquistado a curto, médio, longo prazo, já é uma outra história. Lembrem que nós estamos falando em termos de perspectiva. E de perspectiva você tem um clube super conhecido no mundo todo, um outro clube muito forte, extremamente conhecido no seu país e no continente que ele atua, mas ainda com um oceano de oportunidades, com praças e mercados que ele precisa adentrar. Ele está iniciando esse trabalho. Então, em perspectiva, em potencial, o Flamengo tem muito mais que o Barcelona. Poxa, Diogo, tá querendo comparar o Flamengo com o Barcelona? O Barcelona é uma grande marca mundial, sim. E qual é o DNA do Flamengo? Ou qual é a projeção do Flamengo como marca? O que a gente sempre fala aqui. O Flamengo tem o potencial para ser efetivamente a primeira grande potência do futebol mundial em termos de finanças fora da Europa. Já vem se consolidando como o clube mais rico não europeu, inclusive sempre constando nas listas das grandes consultorias financeiras especializadas em esporte. Então o Flamengo tem esse potencial, o Flamengo tem essa projeção, essa perspectiva e tem um caminho para percorrer, para chegar aí. Então, claro,
Hoje o Barcelona é uma grande marca mundial. O Flamengo está a caminho de se tornar. Se já fosse, não estaria a caminho, seria uma grande marca mundial como o Barcelona, mas está a caminho. E o que ele está fazendo é pavimentando esse caminho. O que ele está fazendo é criando os pilares sólidos para não dar aquele famoso voo de galinha. E criar os pilares sólidos é mirar para quem hoje é a referência no mundo, ver o que faz de bom e realmente reaplicar aquilo que faz de bom, mas mais do que isso, reaplicar o que faz de bom, mas ir além, fazer mais. E é justamente isso que o Flamengo está projetando, através da criação de um aplicativo para ter a base de dados, o Big Data seu e não terceirizado. Está projetando também diversificação de receitas através da sua TV, coisa que o Barcelona não tem. E, obviamente, replicando tudo aquilo que dá certo, como, por exemplo, o conceito de transformar o clube numa Disney em termos de entretenimento. Hoje, quem quer acompanhar o Barcelona, são várias pessoas, né, 20 milhões de inscritos, não quer só acompanhar o jogo. O jogo é só uma parte do entretenimento, talvez você possa falar a principal parte, mas tem os acompanhamentos ali, né? As entradas, tem tudo isso que acompanha o entretenimento, o evento principal que é o jogo. E nesse sentido o Barcelona faz muito bem, ele é o principal exemplo a ser seguido, ele é o case de maior sucesso de uma TV de clube no mundo, e o Flamengo está seguindo esse caminho, está pavimentando, está reaplicando, mas indo além, criando sua plataforma para criar a Big Data, para diversificar receitas oriundas do mesmo projeto, que é a TV de um clube, só que a TV de um clube não precisa ficar única e exclusivamente restrita a YouTube. Pode também fazer parte do YouTube, ou melhor, deve também fazer parte do YouTube. O ponto é ficar só restrita a algo. E o que o Flamengo está projetando é não ficar restrito a nada, diversificar. Ele está criando nas suas linhas de receitas diversificação. Não só na TV Flamengo, mas se você observar todos os novos negócios do Flamengo, os negócios correntes, está trabalhando em diversificação de receitas. Quanto mais, melhor. E na TV Flamengo é esse o conceito que ele vem levando. E por isso, em termos de potencial, ele se projeta muito à frente. Potencial do Barcelona. Ah, o Barcelona é uma grande marca mundial. Legal, é verdade. E o Flamengo está se propondo a ser também. Ele está pensando muito além do mercado que ele está inserido. E é isso que ele tem que fazer. Ir muito além em termos de pensamento, para depois colocar no papel, planejar, projetar, planejar, pavimentar o caminho e seguir pisando num caminho firme, para não acontecer no meio do caminho dar um passo em falso e ter que voltar e ter que iniciar tudo de novo. E essa, inclusive, é a diferença do Flamengo para os seus co-irmãos aqui no Brasil, que talvez, por não terem o mesmo potencial em termos de ativos que o Flamengo tem, mas também muito em função por não ter a capacidade de mercado, expertise profissional executivo para realizar o que o Flamengo realiza, já vem realizando e está realizando muito mais agora de uma forma muito agressiva. Eu costumo dizer que o Flamengo está dando um grande passo na sua história. Isso envolve a construção do estádio, a TV Flamengo. O Flamengo está se projetando cada vez mais como a grande marca do futebol mundial fora da Europa. Aquele que, em um período de tempo que pode ser médio, vai estar efetivamente na mesma prateleira das grandes potências europeias. E para isso, tem que sair um pouquinho do sonho, projetar, trabalhar, pavimentar, verificar o que dá certo no mercado, reaplicar, mas sempre ir além. Potencial tem. Como eu disse, o Flamengo tem a maior base de cadastro de torcedores do mundo, que é um conceito um pouco diferente de fãs, de torcedores do mundo. E ainda tem isso porque só está contemplando o seu mercado interno. Imagina quando começar a adentrar nos novos mercados, o potencial que ele tem de crescimento nos principais mercados, Ásia, Europa, Estados Unidos.
já tem uma grande quantidade de torcedores mais brasileiros, estou querendo dizer, quando adentrar efetivamente nos grandes mercados, o potencial que tem de crescimento. Por isso que eu digo e reafirmo, em termos de potencial, o Flamengo pode e deve ser muito maior que a Barça TV. Mas quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o famoso like, ou o famoso joinha, no caso, né, o like, o famoso joinha. Compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Comente e vá lá na descrição do vídeo. Clique no link para se tornar membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.